graça e a paz do Senhor Jesus. Aleluias. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda majestade sejam dadas ao nome do Senhor. Deus, Ele é bom. Deus, Ele é misericordioso, amados do Senhor. Sejam todos bem-vindos a mais uma live. Este é o dia que fez o Senhor. Aleluias. Eu acho tão interessante que a palavra de Deus, Ele diz: regozijemo-nos e alegremos-nos nele. Aleluias. Mas a mesma palavra também diz: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Aleluias. Amados do Senhor, a Bíblia diz que toda honra, toda glória, todo louvor sejam dadas ao Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Mas eu quero aqui dedicar esta live primeiro a Deus, porque tudo é para Ele e por Ele são todas as coisas. Mas eu quero dedicar essa live à minha prima Maria do Socorro. Como o aparelho está distante, eu não sei se ela está já nos ouvindo. Talvez ela não nos escute hoje, escute em outra oportunidade. Mas eu quero dedicar esta live a ela, porque eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração esta noite. Todos sabem que essa semana não foi fácil, não tem sido fácil. Ontem faleceu uma tia minha, a minha tia Carmita, e muito amada, amada por toda a família, muito respeitada. E normalmente costuma-se dizer, depois que morre, que fulano era muito bom, ela era muito boa, ou ele era muito bom. Mas glória a Deus que ela sempre foi uma pessoa muito boa e muito amada. E que bom que quando a gente está em vida, quando a pessoa está em vida, a gente pode estender as mãos para ela. Isso é muito importante. E eu conversando com a minha prima, né, Socorrinho, e é muito natural ela chorando muito, ela realmente não está bem, mas vai ficar, porque Deus é misericordioso. E eu disse a ela isso com muita convicção. Eu disse: prima, você pode deitar a cabeça e dormir a noite toda. Porque ela foi um grande exemplo para a mãe dela, para os irmãos e para toda a família. Ela sempre foi uma boa filha, amados do Senhor. E eu conversando com ela, passei o dia todo ontem com ela. O sepultamento foi hoje, eu não tive condições de ir. E eu conversando com ela, eu disse a ela, talvez muitos quisessem fazer alguma coisa e não podem mais. Mas ela, na oportunidade dela, ela não perdeu uma oportunidade. Aleluia. Eu sempre dizia, conversando em família, que ela foi mais mãe da mãe dela do que filha. Porque ela sempre cuidou muito bem dessa mãe. Ela sempre estava pronta. E eu me orgulho disso. E eu louvo a Deus pela vida dela. E que bom que ela nunca poupou esforços. Que ela nunca deixou de estender as mãos. E vem cercando a mãe dela de todos os cuidados e de muito amor. Prima, você está de parabéns. Que Deus continue te abençoando. Que Deus continue te ajudando. Que Deus te dê força. Que Deus entre com cura na tua alma e no teu corpo. Que Deus te restaure. A gente sabe que demora. Que a gente demora a ficar bem, mas a gente fica porque as misericórdias de Deus nos alcançam. E eu sempre prego aqui nas lives que a Bíblia diz que o primeiro mandamento, como promessa, é honrar pai e mãe. Aí ele diz, para que os teus dias na terra sejam prolongados. E tudo que tu venha fazer, que te saia bem. Aleluia.
Socorrinho, minha prima. Os seus dias aqui na terra serão prolongados. Aleluias. Deus tem honra para você. O primeiro mandamento como promessa, você toma posse dele no nome de Jesus. É necessário continuar. E eu dedico essa live a você, Socorrinho. Que Deus venha te dando força e te ajudando. Sejam todos bem-vindos. Sejam todos bem-vindos a mais uma live, a mais uma ministração da palavra do Senhor. Deus é aquele que nos dá força. Deus é aquele que nos ajuda. E qual o tema da nossa live hoje? É necessário continuar. Prima, é necessário continuar. Igreja do Senhor. Seja qual for a situação, é necessário continuar. Vocês sabem por que eu estou aqui trazendo essa palavra. Apesar de estar muito triste por ter perdido a minha tia. Tia, amiga, confidente. Ela era de tudo um pouco. Eu estou aqui porque é necessário continuar. E eu louvo a Deus por esse momento. Eu louvo a Deus por essa oportunidade. Porque a porta da graça está aberta e a palavra do Senhor está aqui. Aleluias. Glória a Deus. Eu peço para os amados irmãos abrirem as suas Bíblias no livro de Mateus. O primeiro livro do Novo Testamento. Eu quero falar aqui de dois homens. Eu quero falar de João Batista. Mas eu quero falar de Jesus. Diga para alguém que está do seu lado e que está sofrendo. Diga que independente da situação é necessário continuar. Declare para a sua alma, minha alma está difícil, mas é necessário continuar. Aleluias. Talvez você tenha perdido alguém que você amava muito como eu. Mas é necessário continuar. Talvez você foi traído, mas é necessário continuar. Talvez alguém puxou o teu tapete, é necessário continuar. Talvez alguém te apunhalou pelas costas, é necessário continuar. E quão maravilhoso é que Deus nos dá a oportunidade para continuar. Em quantas situações você passou e disse, eu não vou mais prosseguir porque eu não aguento prosseguir. Aí entra o poder de Deus, aleluias. Entra o poder de Deus e faz você continuar. Nos gabinetes pastorais que eu tenho feito, eu tenho lidado com pessoas com diversos problemas em várias áreas da sua vida e que chegam para mim e dizem que vão parar e que não vão mais continuar. Aleluia. Quando a gente diz que uns é Cristo, de ouvir falar, como disse aqui na palavra, e outros de andar com Ele é continuar em meio à tempestade. Andar com Ele é você passar pelo fogo e saber que não vai ser queimado. Conhecer Jesus é ter experiência com Ele. É mesmo em meio às lutas, às tragédias, os problemas, as tempestades, você continuar porque você sabe que o seu Redentor vive e você está certo que Ele é poderoso. Deus é consolo nesta noite. É necessário continuar. Aleluias, aleluias. É necessário continuar e não olhar as circunstâncias. Porque Deus é aquele que nos dá força. Deus é aquele que nos dá estratégia. Mas vamos lá para o livro de Mateus, capítulo 14,
eu vou falar muito rápido aqui, que diz o seguinte, versículo 9, e o rei afligiu-se, você vai entender por que esse texto, mas por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que se lhe desse, e mandou degolar João no cárcere, e a sua cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, e ela a levou à sua mãe. E chegaram os seus discípulos e levaram o corpo e o sepultaram e foram anunciá-lo a Jesus. A Bíblia vai nos dizer, amados, que João Batista, ele é primo de Jesus. E que quando Maria vai visitar Isabel, para dizer que está esperando um filho, a Bíblia diz que Isabel já estava gestante antes de Maria. Mas eu acho interessante que a Bíblia relata que quando as duas se encontraram, Maria e Isabel se encontraram, a Bíblia vai dizer que do ventre de Isabel, aquela criança pulou de alegria. Aquela criança deu-se o nome de João Batista. Mas João Batista, o profeta Isaías, o profeta messiânico, ele já falava em João Batista. Porque Isaías dizia que ia aparecer uma voz que clamava no deserto. E que voz é essa que clamava no deserto? É a voz de João Batista. Porque Deus levantou João Batista para anunciar o nascimento de Jesus. A Bíblia diz que João Batista entendeu tanto ao saber o chamado. Você está sofrendo, mas você tem um chamado. Você está chorando, mas você tem um chamado. Você está triste, mas você tem um chamado. É por isso que você não pode parar. Aleluias, aleluias. Mas, amados do Senhor, a Bíblia diz que João Batista ele tinha um chamado. E por ter um chamado, ele entendia que após ele vinha um maior que ele, superior a ele. O que eu acho interessante, o povo no Jordão, ele dizia, olha, eu não sou o Cristo, ele reconhecia seu papel. Aí João Batista dizia, após mim virá outro, maior do que eu. Aí João Batista continuava, eu não sou digno de levar, aliás, a parca nos seus pés. Ou seja, aí ele disse que vinha outro após ele e que ele não era digno de levar as sandálias nos pés de Jesus. Eu acho tão interessante, tem gente que se acha tanta coisa, tão importante, que acha que faz o que quer, que anda prejudicando, que anda fazendo as coisas como se não houvesse um Deus que fosse julgar um dia essa causa. Mas João Batista sabia, ele sabia em quem confiava, e ele sabia porque estava falando do Cristo, o Filho do Deus vivo. Então ele reconhece a soberania de Deus. E ele pregava no deserto. Deixa eu te dizer uma coisa. Você já viu algum pastor, ouça bem, aprenda nesta noite. Você já viu algum pastor querer abrir uma igreja, uma congregação no deserto? Alguém já viu? Você já viu um pastor que investisse tanto num lugar que não morasse quase ninguém ou não passasse quase ninguém? Você já viu? Para fazer isso tem que ter chamado de Deus. Mas interessante que a Bíblia diz, a Bíblia não relata que João Batista tinha um público. A Bíblia não relata que ele tinha um microfone. A Bíblia não relata que ele tinha um púlpito, a Bíblia não relata que ele tinha um computador, a Bíblia não relata esse recurso, mas a Bíblia relata que quando ele pregava o Evangelho, a graça de Deus era sobre a vida de João Batista, e a Bíblia diz que o Espírito Santo que estava em João Batista tocava nas pessoas e elas iam até o deserto para escutar a palavra de Deus através de João Batista. O ministério de João Batista nasceu no deserto e floresceu e deu frutos no deserto. Eu quero te dizer uma coisa, na autoridade que é sobre todo nome, na autoridade do nome de Jesus, mesmo no teu deserto, tu vai florescer. Mesmo nas tuas dificuldades, Deus te estende as mãos. O teu deserto
Ele é especial porque ele é conduzido por Deus. O teu deserto é especial porque é conduzido por Deus. Deus está neste deserto com você. Quando realmente temos a vida voltada para Deus, Ele não me deixa só no deserto e Ele não deixa você só no deserto. É por isso que Deus me levanta nesta noite para dizer para você, é necessário continuar. Mesmo que você esteja no deserto, é necessário continuar, porque Deus te dá força para continuar. Mas aí a Bíblia diz que por causa da pregação do Evangelho, João Batista foi perseguido. E a cabeça dele foi pedida numa bandeja. Aleluia. Só que antes disso ele é preso. Antes de tirarem a cabeça dele, de demolar o cárcere, né? Ele estava no cárcere. Antes disso, ele estava aflito e ele mandou um recado. Ouça bem esta palavra esta noite. Aleluia. Alguns discípulos de João Batista iam passando, ele estava preso. Em um outro tipo de deserto, esse. E ele estava preso. Então ele chama aqueles homens e ele diz, olha, leva um recado meu para Jesus. Escuta esta palavra, amados. Aleluia. E os discípulos se aproximam. Aí João Batista diz, olha, eu estou com uma dúvida. Eu quero saber, eu quero ter certeza, se ele é o Cristo, ou havemos de esperar outro. Eu só quero saber isso. Sabe, amados, muitas vezes nós temos dúvidas. Muitas vezes as pessoas chegam a dizer para mim, será que Deus realmente está comigo? Será que Ele é o Cristo? Por que é que tanta coisa me sobrevém? Tanta dor, tanta angústia, tanto choro, se Ele está comigo? Sabe o que eu acho interessante? Que João Batista não estava irado. João Batista não estava com raiva. João Batista, ele só queria saber, bater uma dúvida na hora da dificuldade. Quem não teve dúvida na hora da dificuldade, quem não chorou na hora da dificuldade, quem não pediu um sinal a Deus na hora da dificuldade. Deixa eu confessar uma coisa para vocês, eu já fiz isso algumas vezes e procuro não fazer. Já cheguei a momentos de eu pedir ao Senhor, de perguntar, Deus, Tu estás comigo, me dá uma prova. É na hora que a angústia aperta, amados. É na hora da aflição que muitas vezes a gente fica assim. Mas Deus, Ele nos entende, Deus é misericordioso nesta noite. Aleluia. Mas, amados do Senhor, Ele diz, olha, eu só quero saber. É que João pregou tanto Jesus, pregou no deserto. Jesus foi batizado por João Batista. João Batista entende desde o começo do seu ministério, olha, eu não sou ele não. Porque muitos pensavam que ele era o Cristo. Olha, não sou eu. Após mim, veio um que é muito maior que eu. Oh, aleluias. Que reconhecimento, amados do Senhor. Ele disse, olha, eu não sou nem digno, só para vocês terem ideia, eu não sou digno de levar nem a sandália nos pés dele. Imagina o quanto João Batista amava Jesus e o quanto ele entendia o chamado de Jesus e o chamado dele. Mas aí ele manda, na hora da angústia, já sabendo que ia ser degolado, aí ele manda um recado e pergunta a ele, eu só preciso saber. Aleluias. Aí Jesus diz, olha, diga a João. Jesus responde, amados do Senhor, pode continuar orando, ele responde, pode continuar orando, ele responde. Aí eu acho interessante que João Batista diz assim, que Jesus diz, olha, diga a João que os cegos veem, que os coxos andam, os leprosos são curados, e ao pobre é anunciado o reino de Deus. Jesus estava dizendo a João Batista, João Batista, você teve dúvida se eu era o Cristo? Eu estou dizendo que eu sou o Cristo. João Batista teve dúvida na dor, na angústia, no desespero. Ele teve dúvida e Jesus reconheceu. Essa palavra ensina para nós nesta noite que nós precisamos entender as pessoas, principalmente nos seus momentos de angústia e desespero. Porque muitas vezes as pessoas dizem coisas sem pensar.
é natural. É natural do homem. Mas, amados do Senhor, quando o recado veio, Jesus disse, olha, João Batista, sou eu mesma, João Batista. Tu não está errado, não. Sou eu, Cristo. Você pregou o Cristo certo, o Cristo da ressurreição. Aí João Batista ficou livre. Mesmo continuando na prisão, ele se sentiu livre, porque a dúvida que estava permeando a sua alma, o seu coração havia desaparecido, porque é coisa terrível, é dúvida, é você com aquilo na mente, será que é verdade? Será que não é? Será que isso vai dar certo? Será que isso não vai? Aí Deus vai e liberta João Batista daquela prisão, mas como? A prisão da dúvida. Porque ele continuou no cárcere e foi degolado. Mas eu quero me ater nesta noite. Isso foi apenas uma introdução, o foco desta mensagem. Se você for lá para o capítulo 14, né, continuando no 14 de Mateus, se pularmos aqui para o versículo 13, você vai entender algo que diz a palavra do Senhor. E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo seguiu a pé desde as cidades. O que é que a gente entende dessa palavra? É que quando João Batista foi degolado, os discípulos o sepultaram. Não tinha mais o que fazer. Os discípulos sepultaram João Batista. Só que eles vão dizer a Jesus. Aí entra Jesus, sabe o que é que ele diz? E Jesus viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ele, curou os enfermos. Mas no versículo 13, diz que quando Jesus escutou a notícia que João Batista havia morrido, e Jesus, ouvindo isso, a notícia que João Batista havia morrido, retirou-se dali num barco para um lugar deserto. Jesus, como humano, sentiu a dor, ele sentiu a necessidade de ir para um deserto, ficar só. Você sabe o que Jesus talvez tenha ido fazer ali? Meditar na morte de João Batista. O lado humano de sentir. Ele precisava talvez chorar, extravasar de alguma forma. Porque quando a gente coloca para fora os nossos problemas, as nossas mágoas, as nossas angústias, quando a gente chora, a gente cura a nossa alma. E eu só posso ajudar na cura de alguém se eu tiver curado, se eu tiver sarado. Mas existem pessoas que o tempo vai passando e elas não conseguem sepultar as suas dores. E sepultar as dores é fácil? Não, não é fácil, mas não é impossível. E quando Jesus se retira logo após ouvir a notícia da morte de João Batista, ele vai para um deserto, ouça bem, ele sente a necessidade como humano de ficar só. Talvez organizar as suas ideias, pensar no que ia fazer, porque ele perdera um amigo, a voz que clamava no deserto. Mas, amado do Senhor, mesmo com a dor de ter perdido João Batista, mesmo sentindo a necessidade de se afastar um pouquinho, você precisa entender que enquanto você estiver com a dor, que enquanto você estiver com a ferida aberta, que enquanto você estiver com essa ferida aberta e com essa dor, com essa necessidade de chorar, você fica sem conseguir ajudar as outras pessoas a curarem, a sararem. Alguém que passa por um relacionamento frustrado, enquanto ela não se esvaziar, não colocar para fora, não chorar, talvez até sua raiva, suas angústias,
suas frustrações, enquanto ela não extravasa, parece que até a respiração fica difícil. Nós precisamos liberar perdão. Nós precisamos liberar perdão. Porque muitas vezes a gente se agarra numa situação que passamos difíceis e nos fechamos para a vida. É o que eu tenho visto nos aconselhamentos pastorais. Relacionamentos que foram falidos e as pessoas não se abrem mais para a vida porque não conseguiram perdoar, porque não conseguiram tocar o barco para frente. Mas, amados, aí quando Jesus se retira e fica só no deserto, eu creio que ele foi orar ao seu Pai. Nós sabemos que quando ele estava na cruz, ele orou: Pai, afasta de mim esse cálice, mas se não tiver que afastar, que eu beba ele todinho. Mas eu acho interessante, amados do Senhor, que diz que quando Jesus, aleluias, ele saiu, ele entrou no mar, no barco e saiu, diz que a multidão, entenda essa palavra que ela é profética, que a multidão ali, eu acho que é a Lídia que está ali, estava acompanhando o Senhor, continua acompanhando ele. Jesus estava dentro do barco, do mar, pegando outro destino. A multidão ia pela beira da praia, seguindo Jesus. Aí diz o versículo 14, Jesus saindo, viu uma grande multidão e possuiu de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. No final do versículo 13 diz assim, ó: e sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades, ou seja, acompanharam Jesus. Mas, amados do Senhor, acompanharam Jesus porque sabiam que Jesus ia curar e Jesus ia restaurar. O que eu entendo nesta palavra, com esta palavra esta noite, que mesmo você ferido, que mesmo você estando triste, ouça bem, no nome de Jesus, que mesmo você esteja com o coração sangrando, que mesmo você estando com as suas feridas abertas, peça para que Deus cicatrize, Deus cure, Deus limpe. Sabe por quê? Porque é necessário continuar. Mas com as feridas abertas você não chega longe. Se retire um pouco, se for preciso, de redes sociais. Se retire um pouco desse movimento e fica mais a sós com Deus, orando mais ao Senhor. Quando Jesus se retira, a multidão vai acompanhando ele de cidade em cidade pela beira-mar. E o barco dele indo, ele querendo ficar sozinho no deserto, no cantinho só. E lá vai a multidão. Você precisa entender que mesmo você ferido, mesmo com o coração sangrando, talvez não tenha uma multidão que dependa de você, mas tem muita gente que depende de você. É necessário continuar, é necessário continuar, é necessário continuar. Amados, se Jesus seguisse o curso que ele estava e não olhasse para a necessidade dos outros e ficasse focando na morte de João Batista e ficasse focando tudo aquilo que ele estava sabendo, que ele também foi informado pelos discípulos, pelo recado que ele recebeu, que João mandou para ele. Mas a coisa tinha que acontecer do jeito que aconteceu. João Batista tinha que ter morrido. Mas ele desempenhou o papel dele, ele não ficou devendo nada a ninguém. Ele combateu o bom combate, acabou com a carreira, guardou a fé, e Deus permitiu a morte de João Batista no tempo de Deus. Amados, a gente não pode parar em circunstância nenhuma. Nós temos dependentes do nosso olhar.
mesmo triste e cansado, dependente das nossas emoções, dependente do nosso colo, dependentes do nosso abraço, e a gente olha para trás assim e vê tanta gente dependendo que a gente encontra força em Deus. É necessário continuar. Mas é necessário você entender que Deus trabalha da forma que Ele quer, e se Ele fizer, Ele é Deus, e se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Mas é necessário continuar. Abraão, é necessário, independente de qualquer coisa, é necessário continuar. Interessante que teve um momento, diz aqui o versículo 15, e sendo chegada a tarde com seus discípulos, aproximando-se dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora já é avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. E Jesus, porém, lhes disse: não é mistério que vão dar-lhes vós de comer. Então eles lhes disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Deixa eu te dizer uma coisa. Os discípulos disseram: olha, Senhor, manda que esse povo vá embora, procurar algum lugar aí para comer, porque não temos pão para alimentar essa multidão. Deixa eu te dizer uma coisa. Por menos que você tenha, se você tiver o amor, aleluia, o pouco que você tem vai alimentar muita gente. Existem pessoas que só estão precisando do seu sorriso, do pouco que você tem. Existem pessoas que só estão precisando do teu colo. Existem pessoas que estão precisando só do teu abraço. Não está precisando de muita coisa, não. Então não nega, é necessário continuar mesmo ferido. É necessário continuar mesmo sangrando. É necessário continuar mesmo sendo apunhalado pelas costas. É necessário continuar. Independente de qualquer coisa, é necessário continuar. Mas aí os discípulos disseram: tem muita gente, a situação está difícil, tem muita gente. Manda que eles vão embora, despede esse povo. E Deus não permitiu, Jesus não permitiu que despedisse aquele povo. Aí ele perguntou: o que é que vocês têm aí? E eles disseram: 5 pães e 2 peixes. Aí Jesus disse, e ele disse: trazei-nos aqui, tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva. Tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Amados do Senhor, o pouco com Deus é muito. E muitas vezes nós estamos na posição dos discípulos, querendo transferir a nossa responsabilidade para outras pessoas. Se você tem só o seu colo para dar, dê o seu colo. Dê o seu carinho, dê o seu amor, estenda as mãos, não nega um sorriso, porque você está abençoando. Então você pode dizer: mas eu não estou bem, eu não estou com a cabeça boa, estou passando por momentos difíceis, eu não quero ver ninguém. Você não pode esquecer que tem gente que só quer ver você. Já pensou nisso? Tem gente que só vai ficar satisfeito se você estender as mãos para ele. Tem gente que só vai ficar feliz se você sorrir para ele. Não é o sorriso da vizinha, não é o sorriso de alguém estranho, é o seu sorriso. É importante. Em meio à dor, em meio à angústia, em meio à tribulação, é necessário continuar. E quando Deus, amados do Senhor, nos dá uma responsabilidade, é porque Ele sabe que pode contar conosco. Por mais difícil que vier a ser a sua situação, faz como Jesus.
Olha em volta de você. Eu não sei qual o problema que você está passando esta noite. Eu sei do meu, da minha família, do que a gente está passando. Mas é necessário continuar. O que é que você está passando esta noite? Que tipo de dor, de angústia? Já sabe qual é? Agora dá uma olhada no teu lado e sai olhando tudo à tua volta. Olha com cuidado. Essas pessoas que você consegue enxergar que está mais próximo de você, coração. Você, coração. Essas pessoas dependem de você. É necessário continuar. Elas dependem da tua alegria, elas dependem do teu amor, elas dependem da tua paz. É necessário continuar. Em meio à dor, em meio à tristeza, em meio à angústia. Interessante que você não encontra aqui no texto Jesus dizendo, despede o povo que eu não tenho o que dar não. Tá um negócio sério, perdi João Batista agora e a coisa tá feia. Não, ele disse não. Eles estão olhando para mim. Vamos continuar. Não se vamos despedir a multidão. Não tem comida para esse povo todo. Não vai despedir ninguém. Todos vão ser alimentados. É necessário continuar em meio à dor. É necessário continuar. Sabe, amados, Deus tem tudo sobre equilíbrio. Deus não vai provar você além das suas forças. Deus é um Deus de responsabilidade tremenda. E se for necessário, você vai andar sobre as águas essa noite. Deus diz para você que é necessário você continuar. Porque Deus te abençoou com uma casa. Deus te abençoou com uma família. Deus te abençoou com a tua vida. Deus te abençoou com a oportunidade de abençoar. É necessário continuar. A minha oração a Deus, amados, é que Ele abençoe cada um de vocês que estão ouvindo essa live. Que Deus venha tendo misericórdia de nós. E eu reforço pedindo a oração pela minha família. Que estamos de luto. Que estamos com a nossa alma abatida e que estamos tristes. Que Deus venha consolando. Orem por Socorrinho, a minha prima. Orem pela família toda. Estamos precisando das orações. Mas independente de qualquer coisa, é necessário continuar. E se a tristeza assolar teu coração, as lágrimas caírem no teu rosto, e por um momento parecer que você vai sucumbir, lembra da palavra de hoje, é necessário continuar. Quantos momentos difíceis já passamos e a gente pensa que não vai conseguir. Foi o que eu falei para minha prima, conversando com ela o dia todo ontem. E lembrando para ela como foi que eu perdi meu pai. E a dor e tudo. Mas Deus falava comigo, é necessário continuar. É necessário continuar. A gente perder alguém que a gente ama muito é muito difícil. Mas Deus é Deus de propósito, Deus é Deus de projeto. Deus é o Deus eterno. Ele conhece o hoje e o amanhã, eu mal conheço o hoje. É necessário continuar. E Deus falava isso para o meu coração, é necessário continuar. E eu estou de pé porque Deus falou para mim, Ele diz, é necessário continuar. Eu digo a você nesta noite, aleluias, aí eu posso dizer, como quem tem autoridade, é necessário continuar. Que Deus abençoe, aleluias.
A cada um de vocês dê graça, dê força. E não esqueça que na dor e no deserto é necessário continuar. Que façamos como Jesus, quando recebe a notícia da morte de João Batista e que ele foi sepultado pelos seus discípulos. Naquele momento ele viu uma multidão dependendo dele. E ele para e dá assistência. E ele para e cura os enfermos. E ele para e alimenta aquela multidão. Fiquem na paz do Senhor. Muito obrigada pelo carinho. Obrigada pelo apoio ao meu ministério. Que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. E continue também orando por mim, que eu preciso das orações. Nós já estamos assim com viagens marcadas, passagens aéreas já tiradas e estamos orando. Esse é o meu chamado, esse é o meu ministério e é necessário continuar. Muito obrigada pelo carinho de vocês, por estarem aqui conosco. Que Deus continue abençoando em nome de Jesus. Um beijão e fiquem na paz e até a próxima, se Deus quiser. É necessário continuar, não esqueça.